Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, na última aula eu comentei o seguinte, eu estava com um projeto de energia solar fotovoltaica em andamento, onde o objetivo é nós fazermos a irrigação, em uma fazenda aqui próximo da nossa cidade, e que vai bombear a água para um pivô central ou vai mandar para uma caixa d'água e depois descer por gravidade. Bom, não importa, o fato é que eu preciso alimentar um motor de 50 cavalos acoplado a essa bomba aqui, utilizando energia solar fotovoltaica. Então, o que nós fizemos no projeto? Eu tenho energia solar, uma usina solar de solo, mando para o sistema de proteção que nós aprendemos, que chama String Box, e do String Box nós acoplamos aqui o sinal DC, em um inversor de frequência. Perceba que esse inversor de frequência ele está sendo alimentado com um nível DC que vem da usina solar. E a tensão mínima desse inversor aqui, que foi aplicada, é de 550 volts DC e 700 volts DC, o máximo, Então é isso aí. Pessoal, o que aconteceu? O que acontece na prática? Acontece o seguinte: a bomba apresenta uma particularidade. Olha só, se eu trabalhar, aqui está a vazão da bomba. Essa bomba, ela me dá 90 metros cúbicos por hora, ok? Só que ela não pode operar abaixo de 30 Hz, Então ela me dá 90 metros cúbicos por hora em 60 Hz. Mas se eu jogar menos do que 30 Hz numa bomba, pessoal, ela cavita ou queima o selo da bomba, danifica a bomba. Então eu preciso trabalhar com o inversor de frequência e a minha usina nos níveis mínimo e máximo de tensão, e também o seguinte, que a frequência mínima de trabalho igual a 30 Hz. E também a frequência máxima é a frequência da bomba, que é a frequência do motor máximo ali de 60 Hz. Poderia ser uma frequência maior, mas não adianta nada que não vai ter diferença nenhuma, a vazão permanece constante, ok? Pessoal, olha só o que acontece. Se eu aplicar, vou fazer aqui, se eu aplicar a rotação, o RPM de um motor, pessoal, ele é a frequência vezes 120 dividido pelo número de polos. Para um motor de 4 polos, então eu vou ter um RPM, pessoal, de 1.800 rotações por minuto. Em quanto? 60 Hz. Então, se eu jogar uma frequência nesse inversor, setar uma frequência, e ele tiver uma frequência de 60 Hz, eu vou ter isso. Mas e se eu tiver com 30 Hz? Então, vai me dar uma rotação de 900 rotações por minuto em 30 Hz. Então, eu tenho dois extremos de trabalho aqui, pessoal. Se eu jogar abaixo de 30 Hz, aqui não pode estar nada, certo? Mas se eu jogar, por exemplo, 30 Hz, eu já vou ter aqui, 900 rotações por minuto no motor. E se eu jogar 60 Hz, eu vou ter 1.800 rotações por minuto, Lógico, tem um escorregamento e tal, enfim, mas vamos lá. Vamos analisar esse universo aqui, 30 a 60 Hz. O que aconteceu no meu projeto? Olha só. Vamos imaginar que o Sol acordou no horizonte, começou a dar potência aqui, o inversor já começa a bombear, começa a alimentar o meu motor em 30 Hz, certo? Uma tensão mais baixa. O que acontece, pessoal? Pode acontecer em 30 Hz, 32, 33, dependendo do projeto que você faz nessa área, é o seguinte, você não está saindo aqui, não ter o fluxo mínimo. Qual é o fluxo mínimo da bomba? Quando você pega a bomba, olha na curva dela,
tem lá o fluxo mínimo de trabalho dela. Tem um fluxo máximo e tem um fluxo mínimo. Então, para eu garantir que eu não vou danificar a minha bomba, eu botei no projeto um transmissor de fluxo. Aqui eu peguei um sinal do transmissor de fluxo e mandei para o meu inversor de frequência, tá? O que pode acontecer? Eu usei um transdutorzinho no meu projeto, mas você pode usar aqui, ó, um mini PLC, né? Um mini PLC da Siemens, né? Um coil, enfim. Você da Vago, não importa. Você pode usar, dependendo da complexidade que você quer da automação, você pode utilizar também o PLC, o S7-200 da Siemens ou o S7-300 da Siemens e assim vai. Não importa essa automação, só estou dando uma dica para vocês, como às vezes eu faço utilizando controladores lógicos programáveis, eu estou dando essa dica. Mas o fato é o seguinte, eu tenho que ter um medidor de fluxo, né, para me dizer o seguinte, quando esse sistema estiver funcionando, eu tenho que garantir o fluxo mínimo dessa bomba. Pessoal, o fluxo mínimo dessa bomba, na verdade, ele é de 45 metros cúbicos por hora, tá? Então, pessoal, isso para garantir a vida útil da bomba, né? Para ela estar saudável, basta eu botar um transmissor de fluxo. O que eu preciso fazer aqui então, pessoal? Eu preciso saber a quantidade de módulos fotovoltaicos e a potência desse inversor, é o que nós precisamos saber agora. Bom, se o motor é de 50 vezes 735 watts, isso vai me dar aproximadamente 38 mil watts. É isso? Então, uma boa prática de engenharia, uma boa prática técnica, pessoal, é o inversor estar entre 25% a 30% da potência da carga. Então eu vou jogar aqui, ó, qual é a potência desse inversor? Vai ser 38 quilowatts ou 38 mil watts mais 30%. Então essa é a potência do inversor que eu preciso comprar. O inversor tem que ter uma entrada DC e uma saída trifásica. Em quanto? Em 380 volts. Lembra? Então esse motor aqui, pessoal, ele é um motor de 380 VAC. O motor que está acoplado nessa bomba, né? Veja bem, essa é a característica do projeto, né? Então nós precisamos, eu vou determinar agora o seguinte, qual o valor, a quantidade de placa que eu preciso para ligar e desligar esse motor aqui. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando você fizer o projeto, você vai se deparar com a seguinte situação. Quando você trabalhar com energia solar fotovoltaica, você vai se deparar com isso aqui, ó. Presta atenção que se você for fazer irrigação, tem que prestar atenção nesse conceito. O Sol, pessoal, quando ele nasce e se põe, ele tem esse comportamento aqui, ó. Ok? Basicamente é isso que o comportamento do Sol. Então, pessoal, quando o Sol nasce lá no leste, lá no horizonte a leste, então é o seguinte, o Sol nasce no leste, se põe no oeste, né? Mas ele vem inclinado para o norte, né? Ele é assim, ó. Ok? Pessoal, olha só que interessante. Às 6 horas da manhã, eu não vou conseguir ativar o meu inversor. Então, existe uma hora mínima que eu tenho que projetar aqui, ó. Por exemplo, 7 horas da manhã. E depois ele vai até as 17 horas irrigando, né? Então eu preciso, pessoal, fazer o cálculo da quantidade de painéis levando em consideração a minha potência solar, né? Então, para eu conseguir ter potência solar, eu tenho que ter esse conhecimento aqui, ó. Qual é a energia? Quantos quilowatt-hora metro quadrado eu vou ter, né, de irradiação nesses horários aqui. Então eu quero que a bomba comece a ligar em 7 horas da manhã
e ela pare às 17 horas da tarde, por exemplo. Eu estou falando isso na minha região aqui. Na região de vocês, você precisa entrar no site do CRECESB, né, por exemplo, para saber o comportamento do Sol, inclusive para saber o HSP. O que é o HSP? Horas de sol pleno. Quantas horas de sol pleno você tem aí na sua região? Na minha aqui, 5 horas e meia, 6 horas no máximo de sol pleno, né? Pessoal, então é isso aí. Vamos fazer o projeto, né, baseado nessas informações. A potência do inversor eu já tenho, sei que ele é um motor de 50 cavalos trifásico, né? Sei que o meu motor acoplado à bomba são de 50 cavalos, tem a potência do inversor e agora basta eu fazer o cálculo de quantas placas eu preciso, né, para fazer ele acordar, né? Começar a bombear às 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Pessoal, é muito importante o seguinte: para fazer o cálculo da quantidade de placas, é importante ficar atento à tensão mínima e à tensão máxima do inversor. A mínima não vai ter problema para danificar ele, mas a máxima pode. Dependendo do arranjo fotovoltaico que você fizer aqui, você pode ultrapassar a tensão máxima DC, ok? Nesse caso, 700 volts DC. Vamos supor que eu ligue várias placas em série aqui e deu 900 volts DC. Posso queimar o meu inversor, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima aula para aprendermos a fazer irrigação utilizando energia solar fotovoltaica. Bom, se você gostou até aqui, deixe o seu like e compartilha, por favor. Pessoal, envia os meus vídeos do meu canal para essa rapaziada eletrotécnica, eletrônica, os eletricistas que estão entrando agora, ok? Muito obrigado, deixe seu like aí, compartilha e comenta. Até mais, pessoal.